A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Dominical e nós estamos na nossa lição de número 9. Nós estamos falando sobre a fragilidade humana, né? Nós estamos estudando o livro de Jó na nossa revista desse quarto trimestre e a lição de hoje vai nos trazer por tema Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Tá? Então Jó e a sabedoria de Deus que não pode ser conhecida na sua profundidade. Aquilo que é inescrutável é aquilo que não pode ser alcançado na sua profundidade. Você pode procurar, você pode estudar, mas você nunca vai compreender profundamente. Então essa é a sabedoria de Deus, aquilo que nós vamos ver na lição de hoje. O nosso texto áudio está lá em Jó, capítulo 28, versículo 28, diz assim: Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Verdade prática. A verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor, e não ao mero acúmulo de conhecimento. Eu sempre procuro falar para os irmãos o seguinte, que tem uma diferença muito grande de inteligência e sabedoria. Eu conheço muitas pessoas que são inteligentes, mas eu conheço poucas pessoas sábias. Por quê? Porque o que é inteligência? A inteligência, ela é uma aptidão natural ou ele é o acúmulo de conhecimento. Você pode estudar muito, ser excelente em muitas matérias e você vai se tornar uma pessoa inteligente. A aptidão natural, ela te faz ter facilidade em conhecer determinadas situações, né? Tipo, você tem a aptidão para matemática, para português, para história. Então você vai conseguir se aprofundar mais naquilo. Mas o que é sabedoria? Essa é a grande pergunta da nossa revista. E essa resposta é bem simples. O que é sabedoria? Sabedoria é conseguir aplicar tudo aquilo que a sua inteligência adquiriu. Então você viu por que são muitas pessoas inteligentes e poucas pessoas sábias? Porque muitos conseguem aprender, mas poucos conseguem colocar em prática tudo aquilo que adquiriu, tudo aquilo que ele aprendeu. Então, tanto o texto áureo quanto a verdade prática, eles vão pegar e vão nos levar a compreender exatamente isso, que a verdadeira sabedoria é muito além do que simplesmente adquirir conhecimento. Sabedoria é tudo que você conhece, as suas experiências, a sua existência, você vai pegar tudo isso e você vai colocar em prática. E o que vai acontecer? Você vai fazer a diferença na vida das pessoas. Se você quiser marcar aí, tem um texto ali em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6, que vai dizer assim: Guardai-vos, pois, e fazei-os, porque será sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Do que o Senhor está falando? De guardar os seus mandamentos, a sua palavra, ou seja, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós vamos ver isso em Provérbios 1, Provérbios 9, o livro de Eclesiastes, vai nos levar a compreender, ok? Então fica aí, vamos para o comentário da nossa lição. O tópico de número 1, irmãos, vai trazer por tema a sabedoria vista como um bem natural. Veja bem, eu estou assim numa região rural, certo? Eu estou a 40 quilômetros da cidade de Castro, estou no distrito de Socavão. E aqui na nossa região, nós, além de ser a maior bacia leiteira do Brasil, certo? Um dos melhores leites da América Latina, nós temos aqui as maiores e melhores jazidas de calcário da América. Tá? Nós temos aqui firmas muito grandes, tipo Calpar e Itatinga, que são famosas no Brasil inteiro pelo calcário. Então, a minha região, essa região que nós estamos, é uma região de minério. Tá?
E o que nós vamos ver? E a comparação que Jó faz da sabedoria como a busca de bens preciosos que estão escondidos, tá? A primeira coisa, eu tive conversando com os irmãos que têm experiência, eu não tenho, nessa área, tá? O que eles vão contar? Que a primeira coisa que eles vão fazer, eles entram numa determinada área para fazer o quê? Para procurar as áreas que têm calcário, ou seja, homens experientes, homens sábios. O que eles vão fazer? Eles vão em busca da veia do minério, tá? E é isso que Tiago vai dizer. Ele vai dizer: alguém tem falta de conhecimento, falta de sabedoria? Peça a Deus, ou seja, vá atrás. Então eles saem à procura dos veios de minério. Quando eles os encontram, certo? Eles acham a fonte do minério, né, por pesquisa, sondagem, amostragem de terra. Então eles vão começar um outro processo, que é o processo de limpar a área, ok? Então veja bem, Jó, ele vai deixar claro para nós que a sabedoria não vem dos seus amigos, mas a sabedoria tem uma fonte, e a fonte da sabedoria é o próprio Senhor. É isso que Tiago vai dizer. O Senhor, ele é a fonte da sabedoria. A partir do momento que se encontra a fonte da sabedoria, o que você precisa fazer? Você precisa ir ao encontro dela, você precisa limpar a área. Então, quando eles vão tirar calcário aqui, primeiro eles acham a fonte, eles acham a jazida, o veio, como se diz por aqui. Tá? Depois de encontrado essa fonte, esse veio, o que eles vão fazer? Eles vão limpar a área. Começa se limpando com máquinas, certo? As máquinas vão entrando e vão limpando, até que chega-se o ponto das escavações e as detonações. Para quê? Para tirar aquele material que não será utilizado, que para aquele objetivo não serve. E hoje, irmãos, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas pessoas, ao exemplo dos amigos de Jó, e é por isso que o capítulo 28, ele vai encerrar aquela parte de discursos, que eles vêm com sabedorias que aparentemente são até ilusórias, até interessantes, falam de coisas boas, coisas que você acha, nossa, como eu disse em vídeos passados, a sabedoria dos amigos de Jó eram sabedorias que eles aparentemente traziam verdades, até eram meias verdades, mas uma meia verdade é uma mentira, uma heresia por inteiro. Então, quando Jó ele está limpando a área, ele está fazendo o que? Ele está filtrando, ele está tirando aquilo que não presta, ele está tirando as meias verdades, está tirando aquelas ideias que não batem com a palavra de Deus. É a limpeza da área, você tirar árvore, toco, pedra, terra, você começar a abrir aí a fonte da onde você vai extrair o seu bem precioso. E isso, irmãos, é muito importante, porque hoje as pessoas estão indo muito à internet, certo? Não tenho nada, até estou uso muito a internet para estudo, para pesquisa, mas veja bem, na internet nós temos tudo quanto é tipo de informação, e grande parte das informações que nós temos são informações que não têm fontes confiáveis. Então vou deixar um conselho para você. Primeiro, você quer crescer intelectualmente, você quer ser uma pessoa, né, culta, não fique só na internet, tá? Assista os meus vídeos, certo? Se inscreva no meu canal aqui, deixe o seu joinha, mas tenha bons livros, certo? Porque os livros, eles são confiáveis, tá? Uma boa editora, daí você encontra aquela editora, daí você vai pesquisar o autor. Agora, a internet é uma terra que não tem muita lei, você escuta muita coisa que nem sempre condiz com a verdade. Então a limpeza que Jó está fazendo, ele está separando aquilo que ele irá utilizar, que ele irá absorver, e aquilo que não serve para ele. Então ele pega e tira, limpa. E daí ele começa o período de detonação.
que eles vão literalmente explodir as jazidas de minério aqui, de calcário e outros materiais que eles tiram aqui. Por que eles começam a explodir? Primeiro, para tirar aquela sujeira que está encrustada na pessoa, certo? Que está ali, que está grudada ao que é bom. É a mesma coisa quando nós vamos comer peixe, certo? Quando você come peixe, pode ser um lambarizinho desse tamanho. Você precisa saber tirar os espinhos, tá? É essa limpeza que precisa ser feita. Então Jó, ele vai lidar com a sabedoria, né? Falando exatamente dessa forma, dessa busca por ela. Que todos nós precisamos, irmãos, buscar a sabedoria. Nós já descobrimos que a fonte está em Deus. Nossa sabedoria, depois que nós encontramos a fonte da sabedoria, nós precisamos o quê? Nós precisamos trabalhar esta sabedoria. Então, Jó, ele está falando no capítulo 28, você vai ler, é a nossa leitura bíblica em classe. Toda ela, Jó, ele está trabalhando, fazendo esse trabalho, igual se faz aqui. Descobre-se a fonte, depois você vai fazer as limpezas, você vai fazer as detonações, que você vai separar os materiais. Depois, o que você vai fazer? Você vai começar a tirar aquele material da onde ele está, certo? Daquela área bruta. E você vai levar para um outro lugar, que é um processo de secagem e moagem. Por quê, irmãos? Porque nós temos que compreender assim, toda verdade precisa ser dita, toda palavra de Deus precisa ser pregada, mas em amor. O que é esse amor? É exatamente este processo de trabalhar a palavra, é exatamente esse processo de organizar como nós iremos transmitir a palavra. Por quê? Para que serve o calcário? Serve para corrigir a terra, melhorar a produção. Se você pegar o calcário e jogar ele na terra, da mesma forma que você extrai ele da jazida, ele não será aproveitado, né? Ele não será aproveitado. Então é preciso um trabalho que você vai moer, um trabalho que você vai secar, você vai moer, para daí você aplicar. É a mesma coisa com a palavra de Deus. A sabedoria que Deus nos dá, ela precisa também ser trabalhada. Você vai tirar ela da fonte, certo? Você tem a fonte, que é a palavra de Deus, certo? Esta aqui é a fonte de toda a nossa sabedoria. Você tira a palavra, o versículo, o texto de dentro dele, e você vai fazer o quê? Você vai trabalhar de uma forma que quando você for entregar ao seu auditório, à igreja, à escola dominical, ela esteja de uma forma que as pessoas possam absorver, aprender e possam frutificar ainda mais. Tá? Quando o calcário ele sai, ele está bruto, é uma forma bruta. E a terra não consegue absorver ele daquela forma. Mas quando ele é trabalhado, ele se torna útil, algo extremamente rico e útil para o engrandecimento e o crescimento da obra. Então, aonde está a fonte de toda a sabedoria? Está em Deus. Em Deus nós vamos trabalhando, nós vamos lapidando esta palavra, até que nós vamos extrair desta palavra, para trabalhar esta palavra em nós. A palavra primeiro, ela trabalha em nós, certo? E nós vamos aí conhecendo, limpando. Quando nós vamos levar aos nossos alunos, levar ao nosso auditório, o que nós temos? Nós temos exatamente uma palavra pronta, que será absorvida, que gerará frutos, gerará vida. Então esse é o trabalho que Jó está falando. Ele está falando de pedras preciosas, de minério, e a mesma coisa que nós temos na nossa região, o trabalhar com a sabedoria. A sabedoria, ela está aí para nós. Nós podemos buscar porque ela está em Deus. O Senhor Deus, Ele nos ajuda, Ele nos faz crescer para levar a outros a sua palavra. Então, o tópico 1 vai falar exatamente desta busca pela sabedoria e esta possibilidade que o Senhor nos dá
que o Senhor nos dá de encontrarmos nele não somente a fonte, mas também o princípio de toda sabedoria. Vamos lá, irmãos, para o tópico de número 2. E ele vai dizer assim: a sabedoria como um bem comercial. Não que a sabedoria seja uma moeda de troca ou algo que você irá usar para tirar vantagem. Por quê? Como já falamos, o que é a sabedoria? Sabedoria é você saber aplicar a sua inteligência. É você ser um homem inteligente a tal ponto que as pessoas queiram e tenham desejo de estar ao seu lado aprendendo com você. Essa era a questão dos mestres, né? Nós vamos ver, né, que Paulo vai dizer que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ou seja, Gamaliel não era um homem só inteligente, mas era alguém que conseguia levar aos outros aquilo que ele havia aprendido. Então a questão da sabedoria, né, e o pastor José Gonçalves vai colocar 3 subtópicos no tópico 2, vai ser o preço da sabedoria, o valor da sabedoria. A sabedoria não é um bem, a sabedoria não é um bem comercial. Primeiro, o que é preço? O que é valor? Você vai no mercado e você encontra lá os alimentos. Você vê o alimento e logo na gôndola ali embaixo tem um valor, tem um numerário. Aquilo lá é o preço, ou seja, quanto custa aquele alimento para você levar, tá? Daí a tua esposa, você chega na casa, a tua família, vocês chegam e vão preparar aquele alimento, certo? Você preparou aquele alimento e a tua família come. E todo mundo fica satisfeito e alegre. Aquele momento da refeição sempre tem que ser um momento alegre, que a família senta junto, sem televisão, sem internet, a família sentada. Quanto custa a alegria da tua família? Você já parou para pensar nisso? Quanto custa esse prazer de estarem juntos? A comida, você vai no mercado, tem um preço. Agora, aquele sentimento de satisfação, de você poder suprir as necessidades da sua família, de você poder atender os desejos, você poder dar um momento de alegria, de comer bem, de felicidade, não tem preço, tem valor. Então, qual é o preço da sabedoria? É o estudo, a dedicação, é a busca, certo? É o constante aprendizagem. Qual que é o preço da sabedoria, certo? Os cuidados da sua vida, né? Observando como anda, como fala. Mas qual é o valor dela? O que ela vai trazer de tal maneira que vai enriquecer a sua vida? Tá? Algo que o teu dinheiro não pode comprar, algo que você não pode receber em troca. A alegria de você ver um ex-aluno seu dando aula melhor que você, certo? Você encontrar pessoas falando assim: ô pastor, ô professor, ô professora, né? Como faz falta a sua aula, como faz falta você junto conosco. Ou seja, isso não tem preço. Você gastou com livro, com cursos, mas o valor deste investimento é incalculável. Por quê? Porque você vai receber das pessoas muito mais do que você está dando. Então, quando o pastor José Gonçalves coloca a questão do preço e do valor da sabedoria, nós podemos olhar desta forma. Por quê? Porque existe um preço, não é barato. Um livro, um bom livro, você começa a partir de 60, 80, 100 coleções de livros que nós compramos a partir de R$1.000. Tá? Para quê? Para adquirirmos conhecimento. E quando nós conseguimos fazer isso e nós aplicamos, né? Lembra no tópico passado que nós falamos da questão da moagem, do preparar esse material para ser entregue às pessoas? O que acontece? E as pessoas absorvem. Quando elas absorvem esse material, nós vemos o que? Nós vemos crescimento.
nós nos alegramos. O trabalho nosso como professor, principalmente da escola dominical, que não tem remuneração nenhuma, nos nossos cursos de teologia, normalmente os professores não têm remuneração. O que nos paga? A satisfação de estar levando a palavra, a satisfação de ver as pessoas crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Então, a sabedoria, ela tem um preço, tem aquilo que nós pagamos, o nosso trabalho, o árdua pesquisa. E qual o valor dela? É inestimável. Por quê? Porque nós, como professores, nós crescemos exponencialmente quando aprendemos e ensinamos. E os nossos alunos crescem conosco, se desenvolvendo e chegando ao ponto de levar o conhecimento aos outros. A melhor coisa que tem é você pegar e você ver os teus alunos também ensinando. Então, a sabedoria, ela não é um bem comercial que você pode negociar. Nós vemos hoje filósofos na televisão que eles estão expondo a sua sabedoria. Mas a sabedoria, ela não é uma base de troca. Por quê? Porque a sabedoria, ela está em simplificar as coisas, em trazer as pessoas ao crescimento, não somente espiritual, mas também intelectual, emocional. São pessoas que muitas vezes, irmão, nós encontramos nas igrejas que nós passamos, são às vezes semi-analfabetos ou têm pouco estudo, mas que a palavra dela, o carisma dela é suficiente para ajudar as outras pessoas, as experiências dela edificam as vidas. Então é muito importante, mas nós compreendermos que nós não podemos dar valor somente ao catedrático. Ele precisa do seu valor, mas também dar sabedoria, dar valor à sabedoria do simples. Por quê? Porque é algo inegociável, ou seja, não é comercial. Você não pode me pagar pelaquilo que eu sei, da mesma forma que eu não posso comprar aquilo que você sabe. Sabedoria é algo que nós encontramos em Deus para ser usado em prol do nosso próximo. No tópico de número 3, o tema é este: a sabedoria vista como um bem espiritual. Nós já vimos a sabedoria como um bem natural, um bem comercial, mas agora a sabedoria é um bem espiritual. Por quê? Porque o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Mas o que é este temor? Esse temor é um princípio pelo qual nós andamos debaixo da orientação de Deus. Irmãos, os homens mais importantes do mundo, mais sábios, de inteligência invejável, eles não conseguiram ter a sabedoria de andar com Deus. Tá? A grande maioria dos homens, e vamos falar de um que morreu há pouco tempo, Stephen Hopkins, extremamente inteligente, certo? Mesmo com todas as suas limitações por causa das suas enfermidades, né? Por causa da esclerose lateral amiotrópica que ele tinha, certo? Aquilo levou para cadeira de roda, mas extremamente inteligente, proativo. Mas isso não o levou à profundidade da sabedoria. O que é? É reconhecer Deus sobre todas as coisas. O homem sábio não é o homem que detém todo o conhecimento do mundo, mas é o homem que detém aquele que conhece tudo em todos, em todo mundo. Ele detém o próprio Deus dentro de si, certo? É a questão quando nós nos entregamos ao Senhor e a nossa vida é mudada por Ele. Então, a questão da sabedoria como um bem espiritual é essa visão de Deus. Para quê? Para que nós cresçamos nele, nos desenvolvamos nele. E quando isso acontece, a nossa vida muda, o pensamento muda, a atitude muda. Existe uma transformação. Por quê? Porque a sabedoria, ela é um bem espiritual. Tiago vai dizer: alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá, né? E aí é bem simples essa interpretação. Está com um problema na sua casa? Não sabe como lidar com seus filhos? Não sabe como lidar com os problemas do casamento? Não sabe como lidar com o relacionamento com o teu chefe? Fale com o Senhor. É simples, fale com Ele.
Ele te ajuda, Ele te ensina, Ele te orienta. É por isso que a Bíblia deixa bem clara. Está com um problema? Precisa de sabedoria? Peça a Ele, certo? E Ele vai te ajudar em todos os aspectos da sua vida. Ele vai te ajudar em todas as situações. Então, a sabedoria, ela não é somente um dom de Deus, mas a sabedoria, ela é uma necessidade que eu tenho e você tem de nos aprofundarmos em Deus. Por quê? Quanto mais próximos de Deus, mais próximos nós estamos da fonte da sabedoria. Ok? Deus te abençoe. Te espero na nossa próxima aula. Se inscreva no nosso canal, deixe teu joinha, fique conosco. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.